Oi, tudo bom, crianças? Voltei, tá certo? Passei uns dias aqui ausente, mas agora voltei com a professora Sandra. Agora quem tá dodó é a professora Esther, né, professora Sandra? É Bom verdade. dia. Bom dia, professora Verônica. É verdade. Mas a gente vai torcer para ela voltar rapidinho aqui, né, para as nossas aulas. Isso mesmo, isso mesmo. Aí a professora Sandra tá no chat esperando vocês para que vocês conversem lá com ela e ela vai repassar tudo para mim, tá certo, crianças? E temos também conosco aqui Karen, para mais um dia de parceria, não é isso, Karen? Olha ela aqui. Seja bem-vinda, Karen. Karen Eduarda. Vamos conversar um pouquinho sobre instrumentos de medidas. Vocês estavam conversando esses dias sobre as questões das comparações, das grandezas, né? Agora a gente vai dar uma paradinha, um foco, né? O que a gente pode medir de fato? Será que vocês compreenderam esses dias de aula? Será que vocês prestaram atenção? Tenho certeza que sim. Então, hoje vai ser meio que uma revisãozinha básica, né? E a gente vai dando foco aí no que a gente pode medir e o que a gente pode usar para fazer essas medidas, tá certo? Vamos lá? Olha aí, instrumentos de medida. Elas medem algo como o tempo, né? Entre os instrumentos de medida nós temos aí, olha aí, o relógio digital, relógio analógico, né? O digital é aquele ali de pulso que eu coloquei ali para vocês, o analógico é esse de ponteiros, que no caso tá aí como no modelo de despertador, né? Nós temos também o cronômetro, ele não deixa também de ser um medidor de tempo, né? Cronômetro, quando a gente quer cronometrar algo numa competição, né? Em algum momento específico, um tempo específico, um tempo curto, né? Nós temos também aí alguns marcadores de tempo mais antigos, como o relógio do sol, olha aí que ele é baseado na sombra, esse maiorzinho aí embaixo do nomezinho, dos termozinhos aí, o tempo. Então essa foto aí é o relógio do sol, foca aí na tela. Pronto, olha aí, tá vendo? E abaixo dele nós temos a ampulheta, que vocês viram essa semana na aula da professora Mauriceia, né? Ou foi essa semana ou foi semana passada, não me recordo. Bem, mas faz pouquíssimos dias que vocês viram, né, na aula da professora Mauriceia. E nós temos também um outro exemplo de marcador do tempo, é o relógio de água, né, o relógio d'água. Então, são equipamentos mais antigos, né, mas que é bom serem citados, faz parte da história da humanidade, né? E nós temos aí esses outros três aí que são mais atuais. Nós podemos também, né, ver a questão da massa, né? Ter essa medição da massa corpórea, né? A gente fala o peso, mas na realidade a gente está medindo ali é a massa. Nós temos aí a balança, por exemplo, essa balança branquinha aí. Me coloca na tela também, por favor. Pronto. Essa balança aqui, ó, muito obrigada aí. Essa balança aqui é a balança que a gente mais vê em consultórios. Temos também essa balança digital aqui, balança de cozinha. Nós temos essa balança doméstica, que também é doméstica. Essa de cozinha é doméstica e essa daqui também é doméstica, mas essa daqui é para nós subirmos e saber fazer aquela briguinha básica ali, né? Com o nosso peso, aquela briguinha do doce, do açúcar e a balança, né? Então essa daqui seria para mensurar, medir a massa do nosso corpo. E essa daqui geralmente a gente vê em feira, em mercados, né? Mais feiras livres, né? Mercados públicos, a gente encontra mais essa balança aqui, tá certo? Outros instrumentos aqui que nós temos e a gente podemos medir o que com eles? Nós podemos medir o comprimento, ou seja, uma extensão, determinada extensão, um certo espaço, tá certo? Por exemplo, tecidos, fitas ou percursos, tipo sair de uma cidade aí a outra, né? Então, quando a gente trata de comprimento, nós temos também equipamentos próprios para mensurar, para medir. Quando eu falo mensurar é medir o comprimento, tá certo? Nós temos como exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês a fita métrica, tá? Temos também a trena. Aí eu coloquei essa daqui, ó, esse trechinho aqui da trena maior para vocês observarem, porque quando a gente coloca a imagem da trena, nem sempre dá para observar bem como é a parte que fica enroladinha dentro da trena, que é justamente o que a gente usa para fazer as medidas, né, de comprimento. Então, a trena é semelhante à régua, semelhante à fita métrica, é milimetrada,
Ó, aqui como vocês podem observar, tá bem? Então, nós podemos também medir o comprimento. Então, tempo, massa, comprimento, também a temperatura é muito importante. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio e à minha frente eu tenho um ar-condicionado. E quando eu olho para ele, eu vejo em que temperatura ele está marcando ali. Né? Qual é a temperatura que ele quer deixar aqui o ambiente. Né? Tá aqui marcando, por exemplo, no ar-condicionado daqui de 20 graus, tá certo? Mas a temperatura ambiente controlada por um equipamento. Aí eu tenho ali, ele tem ali um mostrador digital para mim. Mas nós temos também outros instrumentos de medidas da temperatura, como o termômetro, que é bem conhecido, é um amiguinho nosso, né? É algo que a gente, quando está doente, quando nós estamos doentes, o médico, a mamãe, a titia, alguém que esteja cuidando de nós, geralmente usa para saber a temperatura do nosso corpo, para saber se estamos com febre, né? Para saber se nosso corpinho já conseguiu se recuperar da doença, do dodói, e voltou à temperatura normal, que é interessante vocês saberem, por exemplo, perdão, que quando a temperatura do corpo da gente está um pouco elevada, está acima do normal, é porque o nosso organismo está tentando reagir a alguma infecção, a algum probleminha que o nosso organismo detectou, que o nosso corpinho detectou, tá certo? Então, esse aumento da temperatura do corpo é um sinal de que algo não está bem, tá? Vejam como é importante esse instrumento. Nós temos também o termômetro de mercúrio. Tinha, por exemplo, na casa da minha mãe, o termômetro de mercúrio, para a gente saber como é que estava a temperatura ali, né, dentro da casa, tal, no dia a dia. Nós temos também esse outro termômetro aqui que, depois da pandemia, né, nesse período de pandemia que nós estamos ainda vivendo, de uma forma mais branda, já controlada com vacinas e tal, tudo mais, nós temos esse termômetro aqui que ficou bem conhecido entre nós, né, num modelo diferente, mas também que é para medir a temperatura do nosso corpo, tá certo? Então, nós podemos medir o quê? Nós podemos medir o tempo, né, precisamos ter esse controle, né, podemos medir a massa do corpo, ou do nosso corpo, ou de objetos, alimentos, tá certo? Podemos também medir a temperatura e o comprimento, né? Entre outros equipamentos, nós temos aqui também, olha aqui, outros equipamentos que também são para medir algo. Por exemplo, esse equipamento aqui para medir, por exemplo, a glicemia, né? O açúcar lá no sangue, para controlar isso, já seria um exame médico, né? Nós temos também um outro medidor que seria o relógio, né, que está ali marcando quanto passa de água para dentro da nossa casa, para depois chegar a continha ali, aquela taxa que mamãe e papai pagam mensalmente, tá certo? Nós temos também as bombas de combustível. Temos aqui como modelo essa bomba aqui de combustível. Temos essa ilustração aqui, que é o que nós encontramos nos painéis dos carros, tá certo? Que vai mostrando o gasto do combustível conforme o carro for andando. Nós também trouxe aqui para vocês um outro medidor, que no caso é o de oxigênio, o oxímetro, que também ficou bastante conhecido nesse período de pandemia que nós vivenciamos. Mas antes de continuar com a aula, eu queria conversar com a professora Sandra. E aí, professora Sandra, como é que está o movimento aí no chat? O movimento, assim, a gente sabe que tem muitos estudantes, né, que assistem aqui nossas aulas e tal, mas às vezes eles não conseguem acessar, né, por questões da internet deles mesmos. Então, a gente sempre aguarda aqui ansiosa, né, pela participação. Estou aqui. Isso. E a gente gosta, né, quando eles participam, porque dinamiza a aula, né? Sim, é outra coisa, né? Sabe, professora Verônica, você estava ali falando sobre alguns equipamentos, né? Eu lembrei que realmente alguns a gente usa muito em casa. O termômetro é essencial, porque se a gente tem suspeita de febre é muito perigoso, né? Então, eu particularmente vou dizer para vocês, eu não gosto do termômetro, porque não me traz boas lembranças, mas é importante que a gente tenha sempre um termômetrozinho em casa, né? Aquela questão para medir a quantidade de glicemia, né? Que tem que furar o dedinho assim,
Minha mãe tem diabetes e de vez em quando a gente tem lá que ver como é que está o nível, né, para poder tomar a medicação correta. É muito importante esses equipamentos na vida da gente, né, professora Sandra? São essenciais, né? Você viu ali também o oxímetro, né? Eu tive Covid, aí usou muito esse aparelho para saber como eu estava e graças, né, a esse aparelho também e ao tratamento, muitas pessoas se recuperaram, né, da doença também. Verdade, verdade. Muito boa a sua contribuição, viu? Vamos seguir aqui, vamos seguir. Vamos conhecer também alguns instrumentos e o uso deles no dia a dia. A gente já comentou alguns, o nosso foco estava sendo, a princípio, mostrar o que a gente pode medir, né? O tempo, o comprimento, massa. E quais são esses instrumentos? Vamos conhecer um pouco mais a respeito? Olha aí, o amigo da professora Sandra. Ele é importante. Nós temos também o termômetro, como eu falei, temos também o termômetro de rua. Muitas vezes a gente anda pela rua, mostra a hora, né? Tá ali mostrando a hora embaixo e em cima tá lá colocando a temperatura ali da cidade naquele momento, né? A balança, que como podemos ver, a gente, tanto o nosso corpinho como os alimentos, a gente pode ver a questão da massa, do peso, que geralmente a gente usa a palavra peso, né? A régua, a fita métrica, a trena e o metro articulado, né? Então, régua de estudante vocês já bem conhecem, né? Já sabem como é que a gente usa nas tarefinhas, nos trabalhos escolares. O metro articulado, usado muito pelo pedreiro, por exemplo, tá certo? Articulado por quê? Porque ele tem essa dobrinha aqui, tá certo? A fita métrica, que é muito usado pelas costureiras, e a trena também pelo pessoal da construção, tá certo? Nós temos também copos, xícaras e colheres, por que não? Eles também fazem parte desses instrumentos de medida. Como é que eu posso dizer? Equipamento não. Como é que eu posso dizer? Daqui eu não enxergo. Uns medidores de cozinha. Como se fossem umas colherinhas, isso, né? Umas que conchinhas. eles substituem as xícaras. Nós temos o copo milimetrado também, que mamãe usa muito para fazer as receitas, e as colheres. Muitas das receitas falam em 2 colheres, 1 colher, né? Outro instrumento também, o aferidor de pressão, por exemplo, ele fica ali aferindo, vendo a questão da pressão arterial da gente, tá certo, crianças? Olha aí de novo o equipamento que a mamãe da professora Sandra usa para ver a questão do açúcar no sangue, né, a glicemia. A ampulheta e o relógio, né, o passado e o presente, né, ambos são coleguinhas ali de tempo. Nós temos o calendário, que o calendário também é um instrumento que a gente usa na questão do tempo também, tá certo? Vamos revisar bem rapidinho o que podemos medir: tempo, massa, temperatura, comprimento. Foi o que a gente conversou aqui na aula, né? A princípio eu procurei mostrar para vocês que esses itens aí, eles podem ser mensurados ou medidos, tá certo? É só usar o equipamento adequado. Aí depois o que eu fiz? Eu mostrei quais são esses equipamentos que a gente pode usar em cada caso, tá ok? Desafio para vocês. Separar, foco aí na tela, para eles poderem dar o print se for necessário. Ó, momento de dar o print aí na tela ou anotar no caderno. Separar em sua casa os instrumentos de medidas que vocês têm. Pede ajuda aí do adulto, tá certo? Aí escreve o nome de cada item que vocês conseguiram na casa de vocês e pergunta para o adulto que lhe ajudou, pergunta para que vocês, o que vocês usam para medir, né? Para que vocês usam aquele instrumento, tá certo? Aí vocês vão precisar separar os instrumentos, escrever o nome de cada um desses instrumentos de medida e pergunta para o adulto, né? Para que serve? Usa para quê? Para ele lhe dizer, ele vai lhe explicar e você vai aprender um pouco mais. Façam isso no caderno de vocês, tá certo? Olha aí. Outra coisa também. Quando fizer a atividade, posta nas redes sociais e coloca lá, #EducaRecife, que a gente assim identifica as tarefas de vocês. E aí nós temos o template para os professores. O professor que quiser utilizar esse template para sua aula, pode até alterar, não vai modificar o meu arquivo de jeito nenhum, pode ficar tranquilo, tá certo? O
Professores, alunos, estudantes, todos que estão assistindo a gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Professora Sandra, muito obrigada. E vamos trocar de lugar? Vamos embora. Vem pra cá que eu vou pra aí. Oxente, agorinha. Tchau, tchau, crianças. Até já já.